boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí novamente na sua casa, como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor, com a sua conivência, é claro. O Sexo, Arroz e Internet de hoje foi feito sob encomenda. Na verdade, ele foi feito com muito carinho, com um apreço particular, porque o tema é um tema que me interessa e bastante. Tenho certeza que vai te prender na cadeira. Quero a sua participação, porque você ainda não ouviu detalhes sobre ele. Se olha, acho que você tem muito para colaborar para fazer esse programa ficar ainda melhor do que ele pretende ser. Então, para falar desse assunto de hoje, eu queria convidar você aí de casa, porque o tema passa muito pela sua própria vida. Você, claro, ao ouvi-lo, vai entender que um dia você já discutiu sobre isso, ou alguém já discutiu esse assunto com você, ou você pelo menos já se perguntou alguma vez se isso é possível. Para falar de um assunto tão delicado, a gente precisa de pessoas que estão trabalhando efetivamente com esse tema. A gente acha que não. Você vai ver, a hora que eu disser que tema é, vocês vão entender. A gente acha que não tem ninguém muito efetivamente preocupado com essa temática. Mas tem sim, tem gente fazendo um trabalho bem bacana com isso e, na verdade, ele resume o tema de hoje, muito do que a gente já falou aqui hoje, aqui no Sexo, Arroz e Internet ao longo desse ano. Então eu quero convidar você, porque junto comigo e com os nossos convidados, nós vamos falar de gente que está em missão de paz. Bacana, não é? E para falar desse assunto, professor Araújo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra imensa tê-lo aqui no programa. Eu sempre quis te conhecer. Olha aqui, fala sério, ele tira as palavras da minha boca, não é verdade. Quem queria lhe conhecer sou eu e tenho milhões de considerações para dizer por quê. Você vai entender já já. Aqui do meu lado, Cléo. Cléo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Olha, eu sou péssima com nome, vocês repararam, né? Então é Cléo Bastos. Eu já fico pensando Cléo Dias, eu já pensei todos os anos, eu não vou falar. Ele é Dias. Ele que é o Dias. Marcelo Dias, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, eu fico lisonjeado de participar dessa roda maravilhosa. E eu montei um quarteto de peso, uma roda de vamos peso. Combinar, né? E ali naquela ponta, claro, Érica Mêndola, que já esteve aqui no programa antes, minha amiga, secretária adjunta da Cultura, enfim, uma série de outros aí atributos que faz com que ela seja praticamente dona da casa. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Mara. Você é sempre muito cordial comigo. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. E estar aqui hoje discutindo o assunto, né, a educação pela paz, o combate à violência, às drogas nas escolas, na periferia, a educação, né, em si. E como educar e como formar um indivíduo, né, pela paz, para a paz. Ela está apresentando, vocês viram que ela só está fazendo as minhas vezes. Ela está apresentando o programa. É porque nós somos da mesma profissão, nós temos algum tempo. A gente se combina, a gente se completa, eu e Érica. Mas é que antes da gente começar a falar, Érica, eu preciso dar um lugarzinho, um espacinho, para ela que já tem um espação no meu coração. Então vamos que é minha loira preferida, Cris Meneguzzi. Ai, que gostei do meu título aí de loira preferida, tá? Ué, você não sabia que você As outras amigas loiras já devem estar loucas agora, todas né? falsas, a única verdadeira Todas falsas. Eu acho que eu mereço. Boa noite, Mara. Boa noite a todos os nossos convidados. Sejam bem-vindos. E boa noite a você aí de casa, que aqui é sempre a minha companhia também. Eu espero a sua participação. Lembrando que pelo telefone você também concorre ao Vale Presente da Paraler. É o 2111-2133. Pode também deixar a sua participação. Pelo Facebook é facebook.com/programa-sai. E no Twitter, @programa-sai. Eu vou esperar a sua pergunta, a sua opinião. Estou aqui para ler. Olha só, e hoje a gente tem algumas novidades que você não sabia que teríamos. Por exemplo, hoje nós temos um sorteio da Ana Lu Balesteiro, uma surpresa que ela fez, trouxe aqui de presente pra gente aqui, não é, Cris? Isso mesmo. No Sexo, Arroz e Internet, claro, você também vai sair ganhando com essa surpresa. Não deixe de participar, tá bom? Hoje a gente apresenta e nos próximos programas você é o nosso convidado a aproveitar tudo aquilo que é bacana que a Ana Lu faz pra gente com tanto carinho sempre. Bom, o tema de hoje não foi um tema que eu escolhi aleatoriamente. Na verdade, é um tema que está fervendo aí pela cidade. Eu falei, eu não posso perder a passagem desse professor Araújo no meu programa. Eu preciso dele aqui. E eu já vou abrir o programa dizendo o seguinte. Ele é autor de um livro, e já vou fazer as minhas deferências em relação ao livro, que é praticamente uma obra de arte. Eu sei, porque como o senhor pode perceber, professor, eu já o li, eu o consumi, eu o anotei, e aí eu tenho a minha queixa, que eu disse que eu ia nos bastidores, eu disse para ele, eu vou queixar, eu tenho uma queixa com relação ao seu livro, vou fazê-la ao vivo. Eu não consigo ler sem rasurar e marcar textos.
Quem tem coragem de fazer isso com um livro tão dessa bonito. qualidade? Eu não consegui fazer anotações nele. Me senti assim, cometendo um grande erro fazendo isso. Mas eu penso que ler o livro e fazer anotações é um bom hábito. É um bom hábito, né? Então eu adotei as orelhinhas Às vezes aqui, cai um ó. pinguinho de gordura, aí suja. Fica cheio de aí fica olheira, um de livro café, realmente usado, orelhas. né? Bom, falamos sobre a educação para a paz. Meu público deve estar pensando, Mara, mas que tema é esse? Eu, de fato, também fiquei me perguntando, quando a Érica mencionou o livro e disse, Mara, você precisa ler esse livro, você vai ficar encantada. De fato, eu fiquei, mas eu não tinha ideia do que é que estaríamos falando. Confesso que li o livro todinho e continuei meio sem saber como é que isso aqui, tudo isso aqui, pode funcionar na prática. Nós estamos falando de educar sentimentos, é isso, professor? É isto, porque a educação para a paz é sinônimo de educação para as emoções. Você só conquista realmente um estado de paz pessoal e de paz coletiva, de paz interpessoal, quando você tem uma certa consciência emocional, uma regulagem emocional. Porque, afinal de contas, a violência é a incompetência ou é o analfabetismo emocional que nós temos. Eu posso sentir ciúmes e me transformar numa pessoa até melhor pelos ciúmes, mas o próprio ciúmes pode me fazer matar alguém. De forma que essa dimensão de conhecer as emoções, como elas aparecem, como eu posso ter mais consciência sobre as emoções, não é, que eu, professor? sem dúvida, que é o princípio. Sem dúvida. Então, eu posso, a sociedade de um modo geral tem uma preferência. O Marcelo está aqui, trabalha tanto com a questão da violência, está fazendo um trabalho tão lindo. Que a gente já vai falar já. A sociedade, de um modo geral, tem uma preferência pelas ações curativas, não é? Então, quando a gente tem uma ferida, todo mundo quer se aproximar, ver a ferida, a profundidade, o pozinho que está saindo. E o seu trabalho, ao contrário, vai na prevenção dessa ferida. Mas quando a gente convida as pessoas para dizer, vamos pensar como prevenir a ferida, não encanta tanto as pessoas. Causa estranheza. Então, a educação emocional é uma ação de prevenção primária. Tá, começa pela escola? Começa pela escola, desde o infantil. Bacana, a gente vai falar disso, mas eu queria saber um pouquinho também do Marcelo. O Marcelo tem um projeto junto com o meu queridíssimo amigo e competentíssimo jornalista João Borda, não é? Que já esteve aqui no programa falando, inclusive, dessa ação dele no combate às drogas, das palestras que ele faz. Eu já acompanhei algumas, ele esteve palestrando no curso de Direito, onde meu filho também estuda. Enfim, é um projeto efetivo de combate à violência que passa muito pelo que o professor Araújo está falando, é isso? Passa. Eu queria deixar bem claro, Mara, para os seus fãs, que eu estou aqui representando um grupo. Tá? Inicialmente quem criou isso foi o João Borda e a Ana Paula, que é a coordenadora do NAI. Vendo todas aquelas crianças chegando ali, todos aqueles atritos, eles falaram, eu preciso fazer algo. NAI é o Núcleo de Atendimento à Infância. Isso, esse juvenil que está em delito, que está próximo a cometer algum delito. Os dois pensaram assim, poxa, vamos fazer algo além. Aí eles começaram a trazer pessoas que discutem. O professor Sérgio Codato, o doutor Gentili. Também já esteve aqui no programa. O Zé Eduardo, lançou alguns livros agora na Feira do Livro, também sobre violenta. Aqui. O Henrique Tussi, também, que são parceiros nossos. A doutora Silvia, que ela traz a contribuição com a justiça restaurativa, o processo circular. É uma equipe pensando para ir além do trabalho do NAI, né? Para estar desenvolvendo junto a esse trabalho do NAI, é isso? Você falou exatamente o que o Borda falou na reunião. Eu preciso dar um passo. Antes que aquela pessoa decida delinquir, eu preciso o anterior. Isso precede o que o professor falou, Passa muito o que a Cléo falou.
A educação passa por onde, não é verdade, Cléo? É isso. E aí, Cléo, eu estava pensando o seguinte, enquanto o professor e o Marcelo falavam, nós já tivemos aqui no programa, acho até que por inclinação, porque sou psicóloga e essa é a proposta muito forte do programa, juntar a psicologia com o jornalismo, a gente já falou aqui sobre inveja, professor, nós já falamos sobre violência contra a mulher, sobre a violência contra a criança, contra a violência contra idosos, a gente já falou da violência nas escolas, de forma geral, as drogas. O meu público está muito habituado já a estar discutindo esse assunto, sobretudo nas redes sociais, através do Sexo, Arroz e Internet. É uma coincidência muito feliz que a gente possa reunir vocês quatro aqui hoje para falar de temas que passam muito por aí. A sua atuação é como coordenadora de escolas, é isso? Sim. Em que momento a sua história cruzou com essa proposta de prevenção que o Marcelo e o professor mencionam? Eu já estive uma vez com o professor Araújo e, assim, bateu muito com o trabalho que a gente faz na escola. Eu senti uma sintonia com as coisas que ele dizia, porque a gente tem como parte do planejamento escolar um item que chama valores, normas e atitudes, em que a gente vai trabalhar justamente... Esse nome é lindo, já disseram isso, valores, normas e atitudes. É lindo isso. E que faz parte do planejamento essa educação dos sentimentos. Então, as crianças, desde pequeninas, são estimuladas a expressar-se quando se sentem mal diante de um amiguinho. Elas já são estimuladas. Falando, Érica. Educar para educar sentimentos é isso. Porque o que a gente ouve falar, partindo assim, vamos começar do começo mesmo, do raso. O que a gente ouve falar é o seguinte: meu filho precisa ser alfabetizado, eu preciso trabalhar e preciso ter onde deixar o meu filho. A sociedade cobra, e o governo também, que ele esteja matriculado numa escola. Isso faz parte da cidadania programada para ele. Mas ninguém diz, em nenhum lugar está escrito, nem no serviço público, em lugar nenhum está escrito de que essas crianças teriam que ser necessariamente orientadas em relação aos seus próprios, a eles mesmos, aquilo que eles sentem. É disso que nós estamos falando? Absolutamente. A escola é excessivamente, a Cléo sabe disso, racional. Nós precisamos trazer as emoções para a escola, não é? Porque, afinal de contas, a escola não pode existir só para ensinar matemática, só a lógica matemática, linguística, memória. A escola tem o papel de ensinar uma criança a ser feliz também. A felicidade não é algo que cai do céu. Mas ninguém disse isso antes, professor. Não, e ainda não se diz. Porque isto assim, isto é um tema novo ainda, muito porque a novo. ênfase que se coloca é passar no vestibular, é sucesso socioprofissional. Eu sempre brinco que se eu for apresentar o meu filho, qualquer um do senso comum vai apresentá-lo fazendo referências sobre o êxito socioprofissional. O desempenho dele, exato. Ninguém chega e fala, meu filho é uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa feliz, é verdade. Nós estamos secundarizando o principal. Você sabe que enquanto você falava, a escola não pode só ensinar matemática, aritmética e etc. Eu ficava pensando, essas coisas inclusive provocam sentimentos que para as crianças são novos e que eles não têm condições de elaborar porque não aprenderam isso. Araújo, eu vejo a escola muito hermética, no sentido do aprendizado, da matemática, das ciências em geral, né? Eu li recentemente na revista Veja sobre o sucesso alcançado, por exemplo, na China, né, com a educação dos meninos, que eles passam, assim, 14 horas dentro da escola, debaixo de um regime absolutamente totalitarista, né? E isso é considerado pelo mundo ocidental um resultado de absoluto sucesso, né? Uma escola de absoluto sucesso. E eu vejo isso muito aqui também nas nossas escolas, herméticas no sentido de abrir para o sentimento, no sentido de abrir para as emoções. Eu queria perguntar para vocês, se é que dá tempo nesse bloco, Mara, por exemplo, eu sei que você tem um programa dentro das escolas, em mais de 19 estados brasileiros, com livro, com didática, faz parte da grade curricular. A criança simula uma briga, por exemplo, dentro de sala de aula, e ali ela aprende a lidar com a emoção, aprende a engatar uma marcha ré, a pensar, eu não vou dar um tapa no meu amiguinho. Como é que está sendo, como é esse embate? Existe um embate entre a proposta da educação pela paz e esta escola hermética que só entende das ciências?
Naturalmente que sim. Eu penso que o Marcelo, a Cléo conhece tão bem isso, trabalhando também com educação. O primeiro ponto é este que nós estávamos comentando. É preciso ir além da lógica matemática, linguística, é preciso oferecer para crianças a possibilidade dela ser feliz. É um enorme equívoco julgar êxito só apenas porque foi aprovado no vestibular ou porque teve sucesso socioprofissional. Isso é tão óbvio. Daqui 10 anos nós vamos rir. Eu imagino só 10 anos para nós rirmos desta lacuna, deste equívoco cultural na educação. Olha só, eu quero falar desse otimismo que eu sinto aqui no seu livro, que eu sinto aí nas suas palavras, quando o seu projeto é daqui a 10 anos, né? Mas assim, já terminou o bloco, a gente vai precisar ir para o próximo, e eu queria, a Érica já me adiantou, existe sim um projeto já acontecendo, um programa para efetivar essas coisas, não é só conversa, não é só blá blá blá, não é só coisa de autor de livro, a gente vai discutir isso sim, mas no próximo bloco, assim que a gente voltar rapidinho, vai lá e volta rapidinho que a gente já vem. Se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante, ali no comecinho da 9 de julho. O Lauras tem sempre o melhor pra você. Vacilo Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante, vacilo Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Vacilo Lauras, saudável como tem que ser. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Vaccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Vaccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidades totalmente acessíveis. Agende uma visita. Matrículas abertas. Colégio Bassano Vaccarini. Ensino Fundamental. 3289-7741. Estamos de volta e você aí em casa deve estar pensando assim, esse programa está tão formal, não está parecendo Sexo, Arroz e Internet. Os convidados estão tão assim, rígidos, técnicos, teóricos. Ó, vou contar para você, o professor queria falar de sexo no intervalo. Ele me perguntou, nós vamos falar de sexo ou não vamos falar de sexo? Vamos falar de sexo sim, porque isso também é uma das abordagens que sexo e vinho.
Sexy vinho, ele tá completando que tem que ser sexy vinho. Eu quero envolver você aí de casa. Vamos ver se você compreendeu junto comigo. Nós estamos falando de fugir dos modos, quebrar os paradigmas da educação formal que nós temos hoje, sobretudo nos países ocidentais, sobretudo no nosso país. Aquela coisa de ensinar bonitinho matemática, português, aquela grade curricular que esquece que por trás daquela máquina de aprendizado que são as crianças, existem seres humanos a serem preparados, assim, que estão experimentando e obviamente necessita da ajuda de adultos. E daí vem a minha pergunta, professor. Quando a gente fala que as crianças não são ensinadas a experienciarem os seus próprios sentimentos, nós estamos falando também, e eu sei que estou, de adultos que não estão também fazendo o mesmo e que estão ali para ensiná-los. Ou seja, esses professores também não têm esse preparo. Sem dúvida, nós sabemos, nós todos, eu me incluo também, somos de certa forma analfabetos emocionais. Os nossos pais não nos convidaram para falar sobre emoções, sobre raiva, sobre ciúme. Tanto as emoções confortáveis como as desconfortáveis, nós nunca fomos. Os pais responsáveis perguntam sobre a lição, a continha, a letrinha, se a unha está cortada, mas não fala, Joãozinho, vem aqui, vamos falar sobre raiva, filho. Como você pensa sobre isso? Nós somos uma geração que não recebemos educação emocional. Ao contrário, a gente recebeu punição como educação. Muita negatividade. Construímos uma autoestima baixa, muita negação, muita economia com elogio e muita abundância de mostrar nossas falhas. Né? Exatamente, eram assuntos falar proibidos. De raiva, imagina. E construímos uma geração com autoestima baixa também. Por isso é que nós falamos tanto e escutamos menos, porque nós precisamos nos colocar. Porque é difícil aguentar o brilho do outro, porque eu já me percebo sem brilho, ainda vem essa pessoa contando os seus êxitos, os seus resultados, então a gente foi até ensinado a não fique quieto, fale. E aí a gente está falando um pouco da inveja agora. Exatamente. Eu fico impressionada, e fiquei impressionada lendo, de ver como ele pula de um tema para o outro com a maior naturalidade do mundo, como se tudo fosse tudo a mesma coisa, alinhavado, tudo alinhavado. Né? É impressionante, a gente vai falar do livro em particular. Mas quando eu falo da punição, quando o professor fala da questão da educação dentro de casa, do lar, que a gente dá para os nossos filhos, culturalmente até, e a gente vai chegar nisso, porque é uma questão de evolução disso também, né, professor? Então, assim, quando a gente está reproduzindo isso no nosso sistema penal. Não é isso, Marcelo? Quer dizer, quando a gente fala dos adolescentes e de como o nosso sistema trata o delinquente, por exemplo, o menor infrator, é um sistema de punição. Tanto é que veio agora à tona essa discussão sobre a maioridade penal. Exatamente. Se você for ver os índices que tem, 80% é cometido por adulto e 20%. Então, se é para atacar o que mais tem problema, nós não estamos atacando. E nosso sistema penitenciário, todo mundo sabe o que é chover no molhado. Mas eu quero tomar uma fala do Eric Rubensbaum, que ele escreve assim, A Era dos Extremos, o breve século XX, ele diz assim, uma coisa muito importante. A igreja não mais dá religiosidade. A casa, a família, não dá mais culturalismo. A escola não dá mais a informação. Na verdade, nós estamos numa mescla e todos têm responsabilidade por tudo. Então você não pode esperar da escola X ou Y, ou do curso do Araújo X ou Y. Isso é uma atitude simplista, simplória. Na verdade, todos nós temos uma estrutura e estamos dentro de um corpo. Quando nós começamos a enxergar no projeto que nós estamos desenvolvendo, que chama RAF, nós chamamos de células. Porque nada melhor do que você propagar isso como uma virose, no sentido de que vamos dar as mãos e isso vai ser passado de um para o outro, no sentido bom, porque a derrota também é uma coisa boa e faz parte. Hoje de manhã eu estava na Praça do 7 de Setembro com meu filho e ele nunca quis andar de bicicleta, ele tem 5 anos. E hoje eu falei, não, você vai andar. E aí ele foi sair andando, ele caiu, ele me olhou, ele falou, e agora? Eu falei, levanta e continua. Queria até perguntar para o professor Araújo, isso é uma curiosidade minha. Nós ensinamos as pessoas a fracassar também? Deveríamos. Inclusive, nós deveríamos deixar esse brilhantismo. Hoje nós temos
uma gama de problemas emocionais em crianças que vêm do segmento mais pobre, por déficit afetivo, por dificuldades de toda natureza, mas nós temos pesquisas nos Estados Unidos que mostram que perto de 20% das crianças de famílias ricas apresentam depressão, apresentam problemas emocionais profundos, alto, né? por causa desse modelo que você está colocando de pensar que a criança tem que ser brilhante, reproduzir aquele pai enorme, aqueles modelos excepcionais. E isso também é um enorme problema para as crianças. Mas aí, gente, eu fico pensando o seguinte, e eu tenho certeza que muita gente em casa deve estar pensando a mesma coisa. Muito se ouve falar sobre fórmulas mágicas, sobre gente muito bem intencionada. Me soa um pouco utópico. E é aí que a gente vai ter que colocar os pés no chão. E eu queria saber da Érica, porque nós somos jornalistas, Érica. A nossa realidade passa bem longe dos filósofos, dos psicólogos, dos antropólogos, dos quais o doutor se pautou para fazer. Nós nos alimentamos um pouco, né? Um pouco de cada um deles, mas a gente vive essencialmente a realidade. A realidade, ela é brutal, ela acontece ali e a gente quer uma solução imediatismo, fatos, né? E a gente tem um imediatismo para resolver aquilo. Quer dizer, a gente quer pena de morte, a gente quer palmatória, a gente quer notas baixas, a gente quer que o sistema reprove o aluno que não vá bem. A gente não tem, exceto eu tenho, porque tenho esse meu lado de psicóloga que é muito mais forte que o de jornalista. Mas eu estou falando nós, como a representação da população de maneira geral. Não te soa como meio arrogante da parte deles acharem que eles descobriram a fórmula? Bom, eu não acho que a fórmula tenha sido descoberta por eles, né? Kant já dizia que a educação tem que ser um equilíbrio, né? E Kant eu acho que é hoje considerado, por quem educa, né? Acho que é considerado um ícone, um grande ícone dentro da pedagogia. Kant já dizia que você precisa educar para todas as coisas, para todas as situações, também para formar um cidadão, né? Então, assim, de forma holística. Por exemplo, quando eu vejo, vou voltar aqui na questão do Araújo, né? A metodologia, né? Eu tive contato com a metodologia da Educação pela Paz, por exemplo, por um material maravilhoso que já me foi mostrado, aplicado na favela da Rocinha, no Complexo do Alemão. Que é o projeto que ele faz. Entendeu? Então, hoje nós temos crianças, né, Araújo, tem 20 mil alunos no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, aprendendo a lidar com as emoções via... Mas eu queria fazer um comentário. Tá. A sua pergunta é extremamente importante, esse questionamento crítico, porque a vida é muito complexa, e especialmente a condição humana. A sua pergunta é crucial, o seu questionamento. É muito perigoso a redução em torno desse tema. É extremamente perigoso você criar receitas, modelos prontos. É preciso colocar contribuições que vão se somando por muitas entidades, por muitas inteligências, por muitas sensibilidades. Uma das coisas que nós mais criticando no bom sentido é quando alguém vem com uma receita e diz isso vai salvar o mundo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quer dizer, nós todos, a complexidade é tão grande que isto é uma ingenuidade. Você faz um esforço. Agora, a coisa mais importante que eu vivo presentemente é a percepção de que nós saímos do modelo de seminários, de discursos, de sensibilização para ir para uma prática objetiva na sala de aula, que vocês vão me contar no próximo bloco. Com as crianças. E a gente empolga e não quer sair, mas que a gente vai ter que contar isso no próximo bloco. Eu queria só deixar para o próximo bloco também uma coisa que eu vou falar para a Cléo, que é assim, Cléo, eu vou querer que você repete de novo aquelas 3 palavrinhas que eu achei ótima, porque quando eu estudava, na minha época de ensino fundamental, eu tinha uma professora de educação moral e cívica. Também tive. Que foi a professora que mudou a minha vida. E você vai saber disso depois do intervalo. Mas faça a pergunta, vem cá, participa conosco na rede. Cris, como é que está a nossa rede? Já temos algumas participações aqui, uns beijos para mandar. Vamos para o próximo. Então a gente volta no próximo bloco com Cris Meneguzzi e a sua participação na rede. Manda ver que a gente vai responder, tá bom? Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar.
Coxilha dos Pampas é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. E Sertãozinho, na Conextravel, Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Estamos de volta e esse bloco vai voar, porque a gente tem um monte de informação para dar aqui sobre o projeto efetivamente na prática que o professor Araújo desenvolveu e que a gente já viu, perpassa pela história da Cléo. Mas antes quero saber da Cris. Cris, como é que está a nossa rede? Temos aqui já uma participação e também preciso mandar uns beijinhos para a Lívia Mendonça, que está acompanhando a gente, para Melo Colela, que já tinha mandado beijo aqui de recado, para Maria Carvalho e para Rosa Maria. E a participação é da Maria Eugênia. E ela comentou: eu tenho dificuldade com fracasso, tenho problema sério com isso, nunca fui educada para fracassar. Acho que é um problema que todo mundo realmente nunca teve uma base para entender que isso é comum, né? Sobre a questão da educação, nunca está pensando por essas questões emocionais e sim pelo resultado que isso pode trazer. Falando em resultado, eu queria lembrar vocês o seguinte: geralmente a gente recebe, eu e Cris, presentinhos aqui e acolá das pessoas que nos seguem na rede social, que seguem o programa e que adoram o programa. Então reparem, presta atenção nesse acessório, viram? Olha isso. Aqui mostra, por favor, Maruchê. Cris, você também tem eu quero mostrar o meu. A Cris também, nós ganhamos da Maruchê e que o Paulo Celani, que é quem confecciona essas peças e que está agora presenteando o Sexo Arroz Internet, você precisa conhecer. Através da nossa página, você chega na página da Maruchê e aí você vai descobrir o trabalho incrível que ele faz com couro, são acessórios de todo tipo, tem bolsa, tem, enfim, você precisa conhecer. Obrigada, viu, Paulo? Um beijo muito grande para você, um beijo para a Ritinha aqui do Canal 20, que disse que ia estar em casa assistindo o programa. Beijo enorme para você. Mas em especial, a gente está falando de livro e disso e daquilo, e a gente precisa contar o seguinte: nós recebemos uma visita hoje no início do programa da Ana Lu Balesteiro, que é aquela moça que fez os nossos mousepad, fez o meu chinelo, a almofada do Sexo Arroz Internet, e ela me trouxe um presente inesquecível. Olha só, e eu quero compartilhar com vocês. É um porta-livros com o logo do programa, Érica. Olha que bacana. Chique. Cabe um livro, presta atenção, um livro. Que fofo! E cabe um iPad aqui dentro, ou um outro livro se você quiser. Então, ó, da Ana Lu Balesteiro. E ó, quer saber? Esse aqui vai ser os nossos próximos sorteios nos próximos programas do Sexo Arroz Internet. Você vai ganhar um desse, não é bacana? Gostou do seu, Cris? Gostei, adorei. Os lindo, sussurozinhos, né? Também, então, que ela mandou com carinho pra gente. Ai, que inveja! Beijo, Ana Lu! Falando de inveja, ai, que inveja! Voltemos aqui. Nós falamos desses seus princípios lá na escola. Eu tive uma professora de educação moral e cívica que era muito interessante, Dona Sônia. De todas as professoras que eu tive no ensino fundamental, foi a única que eu realmente não esqueci nunca, inclusive das coisas que ela nos ensinava. Ela nos colocava no pátio da escola declamando poemas que ela mesma criava, cívicos. Então, aquela coisa ela pegava todos os patrocínios do governo federal e fazia com que nós decorássemos através dos poemas que ela criava, para a gente poder criar uma ponte de raciocínio político. Isso com 7, 8 anos. Então eu tenho as musiquinhas, eu não vou cantar porque vocês estão querendo que eu pague mico, mas eu não vou. Mas eu tenho as musiquinhas que ela me ensinou e que até hoje são pontos de referência para mim. A gente está falando disso?
desse tipo de educação? Não, exatamente. Porque hoje em dia, o trabalho de valores, normas e atitudes, que são as 3 palavrinhas que você disse que achou muito boas, ele está inserido no ensino de matemática, de língua, de tudo. Então, por exemplo, a gente está numa roda de jogo. Aos 4 anos de idade, as crianças têm dificuldade de perder. Ganhar é fácil. Mas não é perder só os 4 anos, Cléo, a gente tem dificuldade fracasso de perder é difícil. sempre. Então, eu estou dando um exemplo de 4 anos de idade. Eles têm dificuldade de esperar a vez de jogar, e a gente joga. Dá o maior conflito. O que a gente faz? Aproveita o conflito para trabalhar. Fala para ele, você gostou que ele desarrumou o jogo? Porque é assim que as crianças fazem, elas desarrumam tudo, porque aí não teve ganhou nem perdeu. Porque se o amigo ganhou e ele perdeu, ele desarruma o jogo. Então vamos conversar sobre isso aqui, sobre o que aconteceu. Entender a dinâmica emocional por trás daquela atividade. E aí as atividade. pessoas vão se expressar, como se sentiram porque ele desmanchou o jogo, como se sentiram por causa do jeito que ele, como ele lidou com a situação. Praticamente um jogo dramático, né, do então, professor. Exatamente, naquela situação. O conflito pra gente é uma oportunidade de educar. Eu estou me sentindo com 4 anos, porque tudo isso que ela sinalizou que acontece com as crianças de 4 anos, eu sinto. Eu também não gosto de perder, eu também quero organizar o jogo. Gente, eu sei que a bola, tira a bola do jogo, que a bola não quero brincar mais, também não brinco. Tudo isso a gente trabalha com as crianças na hora. E a expressão dos sentimentos são muito estimuladas. E isso é muito importante. Diz para ele como você se sentiu. Cris, você faz isso com o Bob? Com 2 anos de idade. Diz para ele como se sentiu. Tô triste. Tô triste. Fala assim. Com 4 anos de idade, fala, eu não gostei que você desarrumou o jogo. Melhor que então, poder expressar os sentimentos, a gente estimula isso demais. Tem criança que só chora, não consegue dizer, mas chora. Tá vendo? Seu amigo tá chorando, ele não Robert, gostou. Ele tem isso, ele não Que idade tem o Robert? Tem 7 anos. Que é o filho dela, meu professor. Filho. Ele tem muita dificuldade quando as coisas não saem como ele quer, quando ele não ganha e tudo, e ele tem isso, ele não consegue expressar. Aí eu falo para ele, mas por que você está chorando? Para tentar ouvir, né? Aí ele já começa a falar e já sai chorando, assim. Não dá para saber o porquê. Eu penso que nós estamos todos submetidos a uma cultura e a um processo de educação que prioriza demais a dimensão externa, o que está fora. O mérito na sociedade, a imagem que a gente cria, as coisas todas que estão à nossa volta. E não dá atenção para essa dimensão interna. Então nós acabamos ficando rico por fora, como força de expressão, e pobre por dentro. Conheço muita gente assim. Por isso que é muito difícil o fracasso que está fora, porque eu já estou pobre por dentro, só falta ficar pobre por fora também. É tragédia. É a tragédia humana, né? É sacanagem. É o fim da picada, né? Vamos combinar. Eu não posso admitir o fracasso fora, porque eu já me sinto mal por dentro. Então a educação emocional, ela favorece essa compreensão, esse fortalecimento interno. Nós vivemos uma sociedade muito externalizada, muito masculina, que é para fora. Então eu falo muito do feminino, que não é mulher. Porque feminino e masculino são valores, né? Macho, fêmea, homem, mulher. Ele está desvendando o nome do programa, que é uma coisa que eu tenho que explicar todos os dias, que sexo do programa não tem a ver com questões sexistas. Exatamente. É exatamente isso que o professor está falando. Você tem gênero na dimensão biológica e gênero numa dimensão psicológica de valores. Quando a gente diz que a sociedade é machista, é um equívoco. A sociedade é masculina. Porque macho e fêmea está bem distribuído, homem e mulher está muito bem distribuído quantitativamente. E aí vamos então tornar isso um pouco mais palpável, para quem está em casa poder entender de verdade. Nós estamos falando de um projeto que criou personagens dentro de uma aplicabilidade nas escolas, que é a Liga da Paz. É isso, professor? É Liga pela Paz Liga e a metodologia. A metodologia. É a metodologia. São personagens. Os personagens, eles fazem parte de uma parte da estratégia psicopedagógica. Tá, para conversar com as crianças, nós criamos personagens para tratar esses temas da educação emocional. E isso é implantado, são implantados, essas coisas, esse projeto pedagógico é implantado nas escolas estaduais, escolas públicas. Escolas públicas e particulares. Aqui em Ribeirão Preto nós temos o Colégio Auxiliadora, que já está no quinto ano
faz educação emocional então, com a nossa metodologia. Então eu tenho uma escola particular e quero essa metodologia, como é que eu faço? É só nos procurar, será um prazer atender, conversar, criar as condições para implantar. Isso tem um custo para a minha escola ou é um projeto patrocinado por algum órgão federal? Algum Pode órgão eventualmente estadual? conquistar um patrocínio de alguém, um apoio, e as partes, havendo cooperação das partes, isso pode se viabilizar. Como é que os professores se adaptam a isso? Nós temos uma proposta muito importante. A nossa organização, que se chama Inteligência Relacional, tem uma proposta de toda a nossa ação em Ribeirão Preto, é uma ação que não visa lucro nenhum. Entendi. Né? Toda a nossa ação em Ribeirão Preto é uma ação dentro do contexto da responsabilidade social, de estar apoiando naquilo que a escola... nós temos... Eu acho que a sua colocação é importante assim. Há muita pesquisa, há muito estudo, há muito livro escrito na área da psicologia, da antropologia, da filosofia. A grande dificuldade é um esforço psicopedagógico de trazer esses conteúdos para uma criança de 6 anos, de 7 anos. Aí você tem que criar. A arte é exatamente criar mecanismos para transformar isso, criar condições para uma criança que está no infantil, já pode estar aprendendo. E trazer também esses temas que às vezes são difíceis até para o professor, facilitar isto. E criar, então, material didático, que é isso que você está colocando, criar formação de professores, criar acompanhamento pedagógico, enfim, fazer com que isto funcione. Tá. E a ideia é dar para esses conteúdos o mesmo status dos outros conteúdos. E isso vem dando muito certo, né, Érica? Como você mesmo já sinalizou aí, que já está no Brasil inteiro. Como eu entrevistei recentemente o professor Araújo, eu estou bem por dentro do programa, né? Fora de Ribeirão Preto, realmente é um sucesso, é uma coisa... É um santo da casa. Vocês ouviram isso? Maravilhoso. Ouviram essa fala? Fora de Ribeirão Preto, isso é um sucesso. A gente vai descobrir por que aqui ainda não é. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Para alimentar-se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante. Ali no comecinho da 9 de julho. Lauras tem sempre o melhor pra você. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante. Parceiro Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Vaccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Vaccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidades totalmente acessíveis. Agende uma visita.
matrículas abertas. Colégio Bassano Vaccarini, Ensino Fundamental, 3289-7741. Sabe o que é legal? Amanhã é feriado, não é? Você sabia disso, eu sei também. Você já programou seu feriado, não? Faz o seguinte, você tem um livro que você possa ler aí? Sei que você tem, porque você vai buscar os seus livros lá na Paraler. E quando você vai, você curte. Viu que eu não estou falando mais de mim? Agora eu sei que você também já curte. Então, porque hoje eu estive lá na Paraler e já peguei tudo que eu vou curtir amanhã. Eu fui lá e eu curti. Olha só, e o Eu Curti de hoje já começa com a indicação do Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Alguém já leu? Já leu, Érica? Não. Então fica, ó, para você ler no feriado, tá bom? E, ó, O Sinal e o Ruído, por que tantas previsões falham e outras não? Nat Silver. Eu acho que isso é uma questão para o professor Araújo dissecar aqui. Eu vou dar esse livro para ele. Alice Hoffman, As Mulheres do Deserto. É a nossa indicação também de entretenimento puro para esse feriado. Leiam e depois contam aqui para mim, porque eu não vou ler. Sabe por quê? Porque nesse feriado eu, de fato, vou ler esse livro aqui, ó. Esse aqui, Educação Emocional e Social, de João Roberto de Araújo, por acaso esse que está aqui ao meu lado, e que o livro, vou dizer para vocês, porque eu fiz uma anotação. Ele parece um livro didático, onde eu estou? Aqui, ele parece um livro didático, ele parece uma revista científica, ele parece um manual de orientação, ele parece um ensaio científico, ele parece uma revista. Ele é absolutamente fantástico na sua formatação, na sua diagramação, mas o conteúdo é de deixar qualquer um preso na leitura sem conseguir escapar. Ele cita... Eu vou acabar acreditando. Professor, eu juro, eu fiz uma anotação. Ele cita os meus principais filósofos, os que eu mais gosto, os psicólogos que eu mais amo, os antropólogos que eu mais admiro, sem falar que ele analisa filmes, ele analisa livros e situações do cotidiano a partir da educação para a paz. Desculpa, mas você precisa comprar esse livro. Você tem que comprar. Como é que a gente faz, professor? Na loja virtual da inteligência relacional, é no site só, e na livraria Paraler. Na Paraler, tá vendo? Porque na Paraler tem tudo de muito bacana e você vai encontrar. Esse aqui é meu. Cris, você tem um também, né? Tem também. E nós vamos sortear 2 lá, hoje, tem né? mais 2 para sortear. Ai, você ligou para cá, você concorreu, você vai ganhar. Tenho certeza. Esse aqui, nós vamos começar então sorteando os 2 primeiros livros do professor João. Cris, hoje você tira. Sou eu mesma? E já fala aí. E a Patrícia Regina, do Eugênio Lopes, e o final do telefone é 5106. Professor, tira um papelzinho para mim. Ganhou um livro, então, do professor João Araújo, e o outro livro vai para Cláudia Aparecida, do Residencial Cândido Portinari, nos últimos 2 números do telefone, é isso? Os 4 últimos. Os 4 últimos, 2690. Você levou esse livro, depois você me conta, liga para cá para você falar para mim se não é tudo de bom. E aí agora, eu mesma vou sortear para você, em qual câmera eu tô? Naquela. Esse papelzinho, esse aqui, ó, tem um monte, vou pegar aqui, ó. Ó, esse vai ganhar um livro da sua preferência na livraria Paraler. Depois dessa propaganda toda, você vai lá e escolhe o do professor, claro, né? E você, então, é a Priscila Mafra. A Priscila já ganhou um sorteio aqui antes. Já teve. Já, né? E os últimos números ela mora no centro, os últimos 4 números é 9010. Priscila, vai buscar o seu livro da sua preferência, uma semana para vir buscar aqui o seu vale presente e uma semana para pegar o livro lá na Paraler. E aí, gente, tô falando tudo correndo porque eu preciso terminar o assunto com esses gênios que estão aqui comigo, dessa inovação que a gente está pretendendo mostrar para vocês aí, ó. Você quer saber como é que eu fiquei bonita assim para vir hoje aqui, Vitor? Foi isso que você perguntou para mim agora? Bom, a maquiagem é da Cris Menegucci, que faz isso tão bem. Me dá o telefone do seu salão. Eu vou passar o meu direto, que é o 8163-6861. Direto, você fala pra com ela. Homens também? Né? Também. Também. Agora, você quer cuidar de todo o resto? Porque lá você também cuida, mas eu tenho uma pessoa que faz isso com um carinho muito especial para mim. Cuida do meu cabelo, da minha unha, da minha pele, da minha alma, da minha autoestima. Professor que é lá no DK, Estúdio DK. Vai lá, conversa com a Denise, com o Ever, com a Charlie, com a Adriana e sai de lá linda e maravilhosa. Uma vez por semana que você vá, depois o resto da semana é só manutenção, porque a sua beleza, ela já existe. O DK só ressalta. Passa lá, tá bom? Bom, vamos fiz tudo muito rápido. Vamos muito rápido. Bom, então nós temos esse material didático. É isso? E aí é um material pedagógico que é usado. E nós temos uma telespectadora nossa que escreveu
que manda um beijo e que mais Isso, é a Viviane Alves, ela está mandando um beijo especial para o Araújo, da Regina e dela própria, e ela disse que o projeto Ribeirão pela Paz marcou as nossas vidas e deixou saudades. Que bom. Eu queria saber como é que o projeto marcou a vida dela, morando ela em Ribeirão Preto. Aí em Ribeirão Preto, onde que esse projeto acontece hoje? Alguma a gente consegue lembrar? Não, o Ribeirão Preto pela Paz, ele teve um tempo, depois ele encerrou, mas no tempo que ele esteve atuando, ele deixou uma contribuição muito importante nesse nível de refletir sobre por que o ser humano fica violento e o que fazer. E esse é um ponto que eu penso que deve ter marcado, porque nós trabalhávamos muito com por que afinal um ser fica violento? Porque não basta só explicitar. Professor? A violência é uma construção na história de vida das pessoas. Hoje a ciência nos confirma, o que a gente tem quase que intuitivamente, que um ser humano não nasce violento. É a sociedade, é a cultura, são essas influências, as condições, o excesso de frustrações que muitas crianças recebem. Tem criança que quando nasce já tem 9 meses de frustração no ventre, nossa, com que coisa negação. Isso, que frase interessante essa. E tem crianças que nos primeiros meses de vida são profundamente frustradas e violentadas. Tem crianças que com 3, 4 anos nunca foram elogiadas pelos pais. Esse acúmulo de frustrações vai criando, eles criam um déficit afetivo que depois vai ter consequências na aprendizagem, na escola. E que reflete em como eles respondem à sociedade. E vai construindo isso, de repente, tem uma frase muito comum na educação, que a professora ou o gestor fala, essa criança não acompanha. Não acompanha, ela não consegue acompanhar o nível de outras crianças bem amadas, que tiveram menos frustração na vida, que aprendem menos. De forma que uma coisa muito importante, talvez a mais importante, a educação emocional, além de permitir que as crianças sejam mais felizes, além de melhorar a convivência, o que significa reduzir a violência, é a variável mais fundamental para melhorar os índices de aprendizagem. Com certeza. A Cléo sabe disso. Se você quiser, eu quero que o meu filho aprenda mais matemática, mais linguagem, que ele seja mais rápido para refletir, ele precisa estar emocionalmente melhor. Isso é tão verdade, professor, que as disciplinas que a gente mais tem memória racional, que a gente aprende mais e que a gente se lembra mais tarde, quando a gente já não precisa mais desse ensinamento, são justamente daquelas onde os professores nos dão respostas emocionais mais positivas. Professores mais próximos, mais afetuosos. O clima emocional da escola. O clima emocional, exato. Mas então isso, espera um pouquinho, professor, porque aí me deixou uma questão que é assim, como é que fica aquela frase que a gente sempre ouve, e eu confesso que eu já tenho um pensamento pronto sobre isso, mas que geralmente as escolas chamam os pais lá e falam assim, o seu filho está com algum problema em casa? Porque está refletindo aqui na escola. E aí eu sempre me questiono, eu falo, mas espera aí, ele passa tanto mais tempo aqui do que na minha casa. Claro que eu tenho a minha responsabilidade como mãe, e eu estou falando em nome das mães, né? Eu não tenho esse problema, óbvio. Mas assim, até onde vai essa isenção de responsabilidade da escola também, de tá proporcionando essa afetividade que deve ser um contínuo da casa? Eu penso que a responsabilidade, como disse o Marcelo, são de todos os segmentos, de todas as pessoas. A família tem responsabilidade, a escola tem, a mídia tem responsabilidade. E como tem? Há uma pergunta que eu gosto muito de fazer, ou 2 perguntas. Quem educa o educador? Porque isso passa por todo o nosso trabalho. Mas tem uma pergunta mais complexa, quem educa a comunidade? Quem educa a comunidade? O papel do poder público, né? Quem educa a comunidade? A complexidade disso passa... A mídia tem um papel na educação da comunidade, lideranças, mas eu imagino que a escola do futuro é uma escola que vai também estar mais preparada para olhar para fora. Não olhar só para dentro, que são os alunos, a pedagogia, mas uma escola que olha para fora e que consegue, com um corpo multidisciplinar, chamar as famílias, não para puxar a orelha dos pais, mas para poder efetivamente estabelecer um diálogo. Professor, esse projeto, esse método pedagógico está nas escolas municipais de Ribeirão Preto? Ainda não, mas eu suponho que com o tempo
é um processo de compreensão. Quando você trabalha com algo muito novo, não é fácil, tão fácil a penetração. Você tem que ter o tema quase que como um sacerdócio. É quase como um chamamento de vida, porque você tem que aprender a ouvir e sentir as dificuldades de compreender a necessidade. Mas nós temos uma expectativa de que com o tempo a compreensão vai se estabelecendo. Entendi. E há uma compreensão, como eu disse, daqui 10 anos nós vamos, só 10 anos, Cléo, nós vamos rir por ter negligenciado tanto com a educação emocional. Eu acho que fica aqui então um alerta para o poder público, sobretudo para a área da educação do poder público. Por favor, leia o livro. Entenda um pouquinho, porque eu fiquei absolutamente fascinada e me chama muita atenção quando a Érica e os outros convidados, né, o professor, me disseram que esse projeto está acontecendo nas escolas estaduais e não temos ainda um modelo semelhante nas escolas municipais. Me deixou até um pouco triste, professor, eu tenho que ser bem honesta. O nosso tempo acabou, parece loucura, né? Passou muito rápido. Voou. Voou o tempo, né? E esse projeto está dando muito certo fora do Brasil, para o Brasil afora, com muito êxito, não é isso, Érica? Não é, Araújo. Você tem hoje 104 mil alunos sendo acompanhados, professores sendo treinados, capacitados. Hoje nós temos alunos, 19 estados brasileiros. A gente terminou e eu preciso saber o site. A gente não falou o site para que as pessoas possam ter... inteligenciarelacional.com.br www.inteligenciarelacional.com.br. Eu preciso terminar agradecendo a presença dos quatro aqui e marcar com você, porque olha, na terça que vem nós temos aquele nosso programa com plateia para falar sobre lá sexo. Na FINAI, que o professor quer falar de sexo. A gente fica por aqui, o Sexo Arroz Internet de hoje terminou. Cris, obrigada. Obrigada aí, nós vamos ter vinho também. E muito obrigado pela sua companhia. Entenderam? Educar sentimentos começa hoje. Olha para o seu filho aí do lado e fala: filho, que absolutamente feliz você me deixa por ser uma criança tão feliz. Ensine-o a observar aquilo que ele sente no dia a dia, de comer ao seu lado, de assistir televisão ao seu lado, de viver, de ser seu companheiro. Depois cobre dele as matemáticas da vida, as matemáticas que não encaixam nesse momento nos sentimentos que você precisa trabalhar com ele. Um beijo, Sexo Arroz Internet fica com você até a próxima semana, se Deus quiser.